pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta. Gente, e hoje, mais uma vez, vamos falar de ACD, só que um novo foco. Vamos falar das profissões do ACD, mudança de rumos no trabalho do contador, com um convidado super especial, já um amigo, Edmar Camata, que daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura que está aqui com a gente. Queria falar para vocês curtirem as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, TikTok, né? YouTube. E, claro, não podemos deixar de falar da SDP TV. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília. Então, vocês não podem perder aí essa quantidade de conteúdo que a gente está gerando para vocês. Bem, Camata, obrigada, né, por estar aqui com a gente no Taço Conta. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o Camata para a gente conhecer, né, como é que... O que ele faz, onde ele trabalha, né, qual a formação. Camata é secretário atualmente de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. Beijinho no ombro, primeiro do país, né? A gente, né, tá sempre primeiro, segundo ali. Mestre em Políticas Anticorrupção, Universidade de Salamanca, Espanha. Vice-presidente do Conselho Nacional de Controle Interno. Agente de polícia, licenciado da Polícia Rodoviária Federal. Especializações em gestão integrada em segurança pública e Ministério Público e defesa da ordem jurídica e MBA em gestão pública. Então, e pai do Ravi do Dante. E pai do Ravi do Dante, né? Que isso a gente nunca pode deixar de falar, né, gente? Que as pessoas acham que a gente vai estar sozinho nesse mundo. Seja bem-vindo, né? Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Eu sei que a vida de secretariado é turbulenta e ele está em véspera de férias, então é um privilégio ter ele aqui. Então vamos bater um papo sobre essa questão. Achei interessante você falar um pouquinho dessa mudança de rumo, né, de trabalho, focando aí o contador, que está meio ainda longe da realidade do que é, da pujança que é o ACD, da importância e da necessidade para o mercado, né, para a sociedade, né, e para o mundo, não só falando aí da confusão do pessoal entre abraçar a árvore e ser sustentável, né? Que a pessoa confunde muito, acha que esse dia é só questão de ambiente, não é. Então, já passo a palavra para você falar um pouquinho, explicar um pouquinho dessa profissão, porquê desse tema, né? Para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Legal, Carla. Obrigado primeiro pelo café, né? Você sabe que eu adoro vir tomar um café. Tava até brincando aqui com você antes, que eu, quando era criança, eu assistia um programa que tinha uma mesa de café da manhã. E quando eu cheguei aqui, eu vi a mesa de frutas, né? E eu fiquei a infância toda pensando, se um dia eu for nesse programa, eu vou comer esse café da manhã gostoso aí. E aconteceu, né, que a vida faz isso com a gente. Quando eu assumi a comunicação na polícia, eu fui convidado para ir naquele programa que durante a minha infância toda eu assistia. E quando eu cheguei naquela mesa linda de café da manhã, eu vi que era tudo cenográfico, né? Não era um café da manhã para tomar. Não era de verdade. Não era de verdade. E aí eu falei com o apresentador na hora, falei assim, durante o programa, eu falei, poxa, eu fiquei um pouquinho decepcionado aqui hoje, que eu treinei a vida inteira para comer esse café da manhã. Por isso que eu falei que você pode comer. E aqui é de verdade, gente, ó. Pode comer. Pode comer. E a castanha tá crocante. E eu como durante o programa todo, tá? Mas você leu aí, né? A nossa história, eu não nasci nessa área do IESD, né? Vou até explicar um pouquinho rapidamente, porque acho que a maioria das pessoas ainda não sabe o que é, né? Eu sou um policial. Aí, ao longo da minha vida, eu fui me formando na área que eu gosto, que é a questão da integridade, da transparência, que o Brasil precisa tanto, né? Nós estamos num estado aqui, que é o Espírito Santo, que é um estado, como não muitos anos atrás, é um estado que tinha um crime organizado pujante, que dominava o estado. Era um estado que assassinava juízes à luz do dia, estado que não pagava contas em dia, né? E hoje o Espírito Santo ele é o estado nota A do Brasil em gestão fiscal, pela 11ª vez, né? O único estado que acumula esse título. Como você falou, é o primeiro estado do país em transparência, né? Nós estamos aqui completando agora, em agosto, 10 anos da lei anticorrupção, tão importante para o Brasil, e o Espírito Santo é o estado que mais aplica a lei em números absolutos ou em números proporcionais. Então, acho que por aí já é motivo para o capixaba ter orgulho, né, do estado. Eu sei que você sai gritando pelo Brasil inteiro isso. Eu falo mesmo. Eu já ouvi falar. E, agora não só o Brasil, como pelo mundo, tá, gente? O Espírito Santo fica na região sudeste, tá? E a gente é um estado pequenininho, né? Mas é um estado que tem uma economia e uma segurança e uma transparência bem consolidada. Isso aí. É um estado da região sudeste, mas que na reforma tributária foi tão prejudicado quanto os do Nordeste, né? Que é o estado que tem uma economia menor. E como o governador diz, né? Ele fala assim, se nós somos os menores, nós temos que ser os melhores, né? Então, essa
Esse é o recado que o governador passa para o secretariado, e é muito importante, né? Porque é um estado pequeno, que não tem mercado consumidor grande, é difícil concorrer com os demais estados, você sabe disso, porque você está dentro da contabilidade, né? Então é por isso que a gente tem que ser o melhor mesmo. Melhor em transparência, melhor em integridade. E aí a gente acabou entrando no assunto da nossa conversa, que é o ISD. Porque quando a gente fala de transparência e integridade, é o G de governança do ISD, né? Esse é um termo, Carla, e eu sei que você entende da matéria, né? Mas você tem essa humildade de trazer pessoas que também entendem como você, um pouco menos ou um pouco mais. Enfim, e o ISD ele nasceu de um desafio muito bacana que foi sugerido, não foi imposto, pelo Kofi Annan, quando ele era o secretário-geral da ONU, e ele tinha aquele encontro lá com os maiores dirigentes das instituições financeiras, e ele desafiou eles num documento dizendo, olha, tem uma frase muito lembrada dele, que é "Who cares win?", que é assim, ele desafiou esses grandes dirigentes do mercado de investimento, de capitais, a incluir na pauta das empresas, das entidades do mercado financeiro, a sustentabilidade, a boa governança e a preocupação social. Então, assim, ele falou assim, ganha quem se importa, ou seja, dali em diante seria possível que as grandes empresas elas direcionassem a preocupação social e ambiental de boa governança e fizesse disso um mercado lucrativo, né? Então, desse questionamento vieram mudanças de atitude de algumas grandes instituições financeiras que entenderam que o futuro, isso não vem do governo, né? Algumas pessoas falam assim, essa questão de ESG é de governo, não é, veio do mercado de capitais. Na realidade, essa questão de ESG é uma questão necessária para o mercado, né? Para a gente poder se manter vivo, porque senão a gente acaba com tudo. Né? E você falou do abraçador de árvore, né? Que é algo que a gente fala nas palestras para mostrar de forma lúdica para as pessoas que falar de ESG não é falar daquela preocupação com o meio ambiente que vem lá dos movimentos, né? Desmatamento. É muito mais daquela do que foto do isso. pessoal abraçando a árvore. É muito mais do que Algumas isso. pessoas brincam falando dos ecochatos, dos biodesagradáveis, né? Mas não tem nada a ver com isso. Embora eu apoie esses movimentos, né, e acho muito importantes, mas o ISD ele vem dizendo para as empresas o seguinte, olha, existe um mercado gigantesco que hoje gira em torno de 31 trilhões de dólares, ou seja, 17 vezes o PIB do Brasil. Esse mercado de oportunidade de capitais que ele vai aplicar dinheiro em empresas e em negócios que tenham a visão da sustentabilidade, que comprovem a sua boa governança e que tenham a questão social como uma preocupação importante. E aí, questões práticas, o que significa isso, né? Significa que uma empresa que está sediada num local, por exemplo, aqui no Espírito Santo, uma grande empresa, ela não pode, não ficaria bem para ela exportar lucros por anos se ao redor da empresa tiver comunidades absolutamente pobres, na miséria. Condições insalubres, né? Isso aí. Então, sem preocupação com o que está em volta. Essa empresa também ela não vai ser bem vista no meio financeiro se ela tiver, por exemplo, nenhuma governança. Quer dizer, eu estou aqui só para atuar de qualquer forma, não tem nenhuma transparência das minhas relações com o governo, por exemplo. Não tem compliance nas relações também institucionais, fiscais, etc., de contabilidade. E aí, desse desafio colocado pelo Kofi Annan, surgiu, então, essa comprovação de que uma boa empresa não é mais só aquela que entrega bons resultados financeiros. É muito mais do que isso. E esse muito mais do que isso entrega resultados ainda melhores financeiros. E isso é muito fácil de visualizar quando a gente, por exemplo, vê um público mais jovem que não compra produtos de determinadas empresas por alguma causa ambiental. Quando a gente vê, por exemplo, empresas como a Boeing, e eu até sugiro sempre um documentário que tem no Netflix que chama Queda Livre, em que mostra a história da Boeing no momento em que mudou a diretoria, entrou uma diretoria com preocupação meramente financeira de dar lucro para os acionistas, e essa nova diretoria foi economizar com segurança. O documentário mostra isso, eu não vou fazer spoiler aqui, mas ele mostra que daquele momento em diante, a empresa lançou uma aeronave nova, que era o Boeing Max lá, acho que é o 737 Max, e ali eles precisavam recapacitar todos os pilotos do mundo, porque era outra forma de pilotar a aeronave, outro sistema de segurança, outra tecnologia, e eles omitiram isso dizendo que era a mesma coisa, que não precisava treinar. Caiu a primeira aeronave, caiu a segunda, caiu a terceira, a empresa não falou nada, morreram centenas de pessoas, até que se descobriu que a empresa omitiu para economizar dinheiro, para lançar a aeronave antes. Isso tudo é contado lá. Isso gerou bilhões de prejuízos para a empresa nos acordos que ela teve que fazer depois.
E esse executivo tinha sido eleito o melhor executivo do mundo, porque ele dava lucro para a empresa. E aí você vê que a médio prazo ele deu muito prejuízo, a queima de imagem da Boeing. E tem outros casos também, né? Vários, que a gente sabe, né? Temos um recente agora, né? Sim. No Brasil, público, né? Temos um recente público, agora, falar, público, não tem né? problema nenhum. Que é o da Americana, por exemplo. Que o cara... são coisas... Então, a gente fica meio... Gostei muito de você focar na questão, assim, rumos do trabalho do contador, né? Porque é um tema que tá meio... Parece que os contadores estão meio afastados, acho. Eu tento sempre convencer os meus clientes a irem para esse lado, né? Eu falo muito do Pacto Global, é uma coisa que eu comecei a conhecer o assunto porque eu convidei a Simone Klein, que, não sei se você lembra, que era diretora, vocês fizeram um painel junto também, que era diretora da Vale, e ela, assim, apaixonada pelo tema, ela é da área de recursos humanos, e aí ela fez uma live com a gente do Papo Técnico Confraria, tomando vinho lá, e ela falou, cara, eu vou levar... ainda não fui convidado, não, cara. O público tá vendo agora, vai ter que ir. E ela levou esse tema. Até aquele momento eu não conhecia. Isso foi há 2 anos atrás. Aí se apaixonou. Aí quando ela começou, ela jogou o slide, mostrou os 17 princípios e mostrou uma visão dela como recursos humanos diferente, trazendo para o econômico, trazendo para o financeiro, que é o que você fala bastante, e mostrando assim, porra, a gente pode ajudar muito se cada um fizer um pouquinho dentro da sua instituição, e mostrou vários projetos ali que a Vale fazia e tal. E ainda citou a preocupação disso ser um marketing. Tipo assim, porque naturalmente ele traz o marketing. Isso. Mas fazer, não basta fazer, tem que mostrar que faz, né? Isso. Então, ela falou dessa preocupação toda e da importância do trabalho do contador, né? E também registrar isso, dar transparência disso e tal. E isso foi há 2 anos atrás. Aí, daquele momento em diante, eu comecei a futucar isso, estudar e levar palestras e tudo lá para o conselho. E até eu mesma tentar convencer os meus clientes. Vamos começar a fazer algumas ações, e aí até na Tasso a gente participa do PQC, né, que é o Programa de Qualidade de Contabilidade, e aí lá tem um indicador de sustentabilidade, e minha empresa é pequenininha. Aí eu comecei lá, negócio do lixo dentro do escritório, fazer ações, eu sempre fiz ação em comunidade, então comecei a registrar isso, que isso assim, o meu escritório é na Praia da Costa, então não tem muito o que fazer ali, né? Mas eu saio dali, vou para Barro Vermelho, vou para, né, Terra Vermelha, vou para aqueles lados de lá, faço ações de doações, aí capto os clientes. E como é difícil convencer as empresas a entrar nisso. Porque elas acham que ainda é uma modinha. Elas acham que isso não... Porque o setor que eu trabalho é o setor de obra. E não tem um lugar mais fácil para você trabalhar isso do que na construção civil. Você pensa uma obra com, sei lá... pela obra, em 3 anos, passam 800 pessoas trabalhando. Então, quanto de ação... coisas que não precisam ter custo alto, você podia fazer ali dentro. Quantas coisas você podia transparecer da forma de execução, né? Você podia evitar acidente. É muita coisa que dá para você fazer. Além, claro, da parte ambiental, além, claro, da parte de sustentabilidade toda. Mas é muito difícil, Camata, convencer. Muito. E, às vezes, eu até sou meio criticada por alguns. O meu cliente da Bahia é um espetáculo. Ele tá, assim, super... com um sistema de energia, né, renovável, ele já faz ações desse tipo, ele comprou a ideia e ele está super bem lá em Ilhéus, sendo referência por causa disso. Legal, né? Ele fez uma praça para a comunidade do lado da obra com toda a energia fotovoltaica, com os postes, com tudo fotovoltaica. E assim, não custou esses horrores, botou quadras lá para o pessoal, porque ele quer vender, ele quer, mas ele falou, não, esse terreno é meu, eu vou pegar parte do terreno e vou destinar para a comunidade. Então, ele montou uma praça, local para alimentação, que o pessoal vai lá, coloca food truck, o pessoal se reúne, montou um parque para as crianças. Isso faz parte das ações. Né? Então, eu acho que precisa um pouco das pessoas desmistificarem isso. Né? É uma realidade. Você tocou num ponto que é muito importante, que é assim, por que o contador não se apropria do tema? Eu estou com o mesmo desafio, né? Você falou que eu estou na vice-presidência do Conselho Nacional de Controle Interno, que é o órgão que reúne o controle interno do país inteiro, dos estados, das capitais, né? E a gente tem esse mesmo desafio de fazer com que os controladores dos estados e dos municípios entendam que eles têm função no ISD, que eles têm que liderar essa pauta dentro dos estados e dos municípios, porque eles são os mais capacitados para isso. Mas eu costumo falar assim, toda vez que você fala de quebra de cultura, você só pode dizer que as pessoas não se apropriaram do tema se você mostrar o tema para elas 10 vezes. Então eu estou nesse propósito. Eu já levei 3 palestrantes para falar de ISD lá e ainda tenho que levar 7. Então, eu também eu tô na luta aí, mas é difícil, não é? Mas o que eu falo nas palestras e falei na convenção do CRC para os contadores, que é o seguinte, o ISD ele não é um tema obrigatório, mas quem entender antes que o mercado
está nessa tendência e que isso não vai mudar, vai estar na crista da onda. Vai sair na frente, né? Exatamente. Daqui a pouco vai estar todo mundo correndo atrás do que sobrar. Então, assim, é verdade. O ESG, ele não é palavrinha da moda. Eu conheço várias palavrinhas da moda, não vou falar aqui porque as pessoas, às vezes, estigmatizam elas, né? Mas a gente sabe que existem nas profissões, na advocacia, sim, na contabilidade, na área de controladoria também, palavrinhas que vêm, que são a moda naquele momento, daqui a pouco não são mais. Mas o ESG não tem jeito. O mercado de automóveis passou para a eletricidade, o mercado de energia passou para o solar. Automóveis, cara, tem marca aqui de carro que não tem mais, só híbrido. Isso. Ele não tem mais só gasolina. Ele não tem mais. E é uma tendência que não volta. Pode ser que mude a matriz, né? A bateria de lítio vai passar para de sódio. Mas assim, não vai voltar a ser combustão, né? Provavelmente. Mas assim... tomara, né? E aí você falou de uma tendência, né? É normal isso. Eu costumo dizer que, por exemplo, o S do ESG, né? Para quem não conhece a sigla, né? Vem do environmental, que é o ambiental. O E, né? O S vem do social e o G de governança mesmo, né? Por isso que é ESG. Se for traduzir, vai ficar ASG, né? De ambiental, social e governança. Mas assim, o S do social, por exemplo, você citou o exemplo da praça, né? Que o empresário foi, doou lá, iluminação, fotovoltaica, beleza, ótimo. E o S muitas vezes está na nossa veia fazer. Um dia eu passei numa pracinha aqui, que era muito abandonada em Vila Velha, e a pracinha estava transformada. E eu falei, gente, a gente nem via a pracinha de tão feia que ela era, né? A prefeitura mandou bem aqui, eu falei. Aí o cara falou assim, não foi a prefeitura, não. Eu falei, como não? Ele falou assim, então, esse dono do supermercado aqui em frente à pracinha, ele pegou o mendigo, o andarilho, morador de rua que ficava ali na frente, e ele tá dando R$100 por dia pro morador. É um bom salário, né? É verdade. E ele falou assim, ele paga por dia. Só que ele falou que esse rapaz, ele tem que usar uniforme, ele tem que trabalhar de 7 a 5 e que ele tem as tarefas da praça que são todas dele. Pintar a praça, limpar a praça, evitar que aconteça coisas ruins na praça. E aí, com isso, ele mudou tudo ali. Ele tirou a pessoa que estava pedindo dinheiro na frente do supermercado, ele mudou totalmente o uso da praça com uma pessoa que ele ajudou, mas ajudou de forma progressiva, né? E aí, eu lembro da... com certeza tem um retorno para a imagem, né? Imagem. E tem uma capixaba que eu gosto muito, o dia que você chamar ela aqui, você vai adorar ela, mas não sei se você já conhece, que é a Priscila Gama. E a Priscila Gama chegou para mim um dia e falou assim, ela é especialista no tema de ESG, ela tem contratos com multinacionais, e a sede da empresa dela, é o Das Pretas, né, que era uma entidade social e se tornou uma empresa, é aqui no centro de Vitória. Uma sede linda lá, toda bem alternativa, e a Priscila Gama me falou assim, Edmar, lembra que o S do social nunca é o que você pensa. E eu falei assim, como assim não é? Né? É o empresário ajudar a comunidade, olhar para o lado. Ela falou assim, não, o S está sempre ligado a você fazer tudo isso de forma profissional, mostrar o resultado, comprovar no balanço da empresa, e aí vem a contabilidade, né? E aí a gente começa a falar o quê? Das normas internacionais, as normas globais que acabaram de ser lançadas, IFRS S1 e S2, acabaram mesmo, tá? Né? Que fizeram fresquinho. A gente mudar o nosso painel na conversão do CRC. O Sebastião até falou comigo, eu tava tudo pronto, de repente lançou o negócio, tive que mudar. O Sebastião, que é o cara que mais entende disso no Brasil, e que da tá KPMG. Na comissão do Ibracon, eu fiquei... Que ele chegou antes da palestra e falou assim, Camada, tô de cabeça para baixo aqui. Porque saíram as normas. Mas assim, é importantíssimo as normas. Por quê? Pra gente comparar banana com banana, laranja com laranja. Então assim, o que uma empresa está fazendo é comparável com o que a outra empresa está fazendo? Né? Então, assim, é importante isso. Quando a gente fala das normas, por exemplo, tem vários financiamentos públicos que já estão exigindo ou dando um diferencial para as empresas. Bancos de desenvolvimento também. Como, por exemplo, o Bandes aqui, né? Para empresas que comprovem as práticas e a ligação daquele projeto com o ESG. E aí, quem que vai fazer isso se não é o contador, né? Eu estava vendo aí as fazendas agora, as grandes fazendas no Brasil que já têm o crédito zero de carbono. Por quê? Porque elas comprovam que a matriz é toda limpa, por exemplo, a energia solar ou eólica, mas mais do que isso, por exemplo, os tratores eles são alimentados por biometano produzido na própria fazenda. Olha só que interessante. E aí, quem que vai fazer isso se não é o contador, né? Isso. A gente tem que pensar também, né, gente? Como é que a gente registra, como que a gente avalia, quanto que isso gera de valor para a empresa. A gente tem o relato integrado na área privada que ninguém usa. Eu até brinquei com os meus clientes, que eu falei que em 2024 o meu escritório vai ser o primeiro a divulgar um relato integrado de uma construtora. Vai dar um trabalho danado, vai ser o primeiro, a gente vai melhorando,
integrado, né? Eu conheci relato integrado lá no CRC, porque eu não tinha. E eu acho maravilhoso. É porque eu gosto mesmo de contabilidade. Então, eu acho lindo você pegar aquilo tudo que é número e transformar aquilo numa informação acessível, entendível, como qualquer pessoa que não sabe de contabilidade. E eu acho que o ESG dentro da contabilidade ele vai ter que ser lá dentro do relato integrado. Isso. Eu fui para João Pessoa, eu fui para Alagoas da palestra, e eu cheguei em Alagoas e eu passei descendo de avião, né? E eu vi naquele interiorzão, assim, naquele cerrado, quantidade que tinha lá de fotovoltaica, quantidade das casas. Sergipe também fui lá da palestra recentemente, mesma coisa. Então, assim, não tem como voltar atrás mesmo. E como é que está registrando isso tudo? Como é que, né, está contabilizando isso tudo? Agora, eu acho que você tem razão. Quando saiu a norma, eu não tive tempo de ver ainda, mas agora a gente vai conseguir, até porque o Conselho Federal não nacionalizou ainda, o CPC não discutiu isso, traduziu ainda, e tem que fazer isso até passo, e tem que fazer isso até dezembro, porque a CVM está pressionando para já ter divulgação. Porque hoje está meio que, sabe, eu fui no evento do Banco Mundial em São Paulo e teve muito falando de governança, falou muito de apresentação de resultado. O Banco Mundial promove esse evento, é chamado Crescer, junto com o Conselho Federal, com o CVM, e o presidente da CVM estava lá e falou: a gente precisa ter isso publicamente até dezembro, porque ano que vem nós vamos exigir a divulgação. E deu uma pressão no Conselho Federal. Precisa ter a norma. É isso que vai fazer o ESG deixar de ser só uma boa prática, que não é comparável entre as empresas, né? Para ser algo regulamentado, né? Então, assim, porque tem que ter norma, né? Como é que você divulga? Ninguém melhor do que o contador para saber que tem que ter norma, né? Porque ele vive isso, né? A questão das normas é muito pujante. E aí são duas normas na prática, né? A S1 é a que trata justamente da forma como os relatos são feitos, e a S2 que trata mais da questão do clima, que é para ser usada com a S1. Então, assim, são longas, né? Como essas normas normalmente são, mas elas vão trazer para o mercado uma credibilidade de imagem para as empresas muito grande. E vai mostrar o que muitas vezes a gente não está vendo. Porque acontece? Algumas empresas, gente, divulgam isso, mas não tem regramento da divulgação. Então, às vezes, essa informação se perde. Então, o que acaba acontecendo? Você vê na televisão, em jornais, empresa tal, sustentável, empresa divulga nova forma de produção de não sei o quê, empresa... Mas quanto financeiramente realmente isso impactou no resultado dela? Como que ela contabilizou isso efetivamente? E qual o impacto que isso de verdade, como que você mede isso? Isso. Aí isso entra num assunto que você falou o seguinte: se a empresa fez, ela tem que divulgar. Olha a imagem dela. E a recíproca é verdadeira. Se ela fez e não... se ela divulgou, mas não fez... Também, claro. Aí é um problema, que é o greenwashing, né? Se ela divulgou algo, se ela mostrou que ela tem uma imagem sustentável, mas ela não tinha na prática, né? Aí vem o greenwashing, que é o quê? O maior risco à imagem das empresas. A empresa falou que se preocupa com o social... Que é o caso da Boeing que você falou, por exemplo. É o caso da Boeing. É tipo o caso da Boeing. Isso. É a mesma coisa. É assim, mas vendeu na verdade não é assim. Que não tem. E aí, as empresas estão tendo dificuldades com isso. Por exemplo, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, tem um fundo ESG. Ela retira anualmente desse fundo as empresas que não se comprovam sustentáveis. Então, todo ano tem lá grandes empresas, tá, que saem porque não conseguiram comprovar a sustentabilidade. Então, normalmente, empresas que têm ligação com a queima de combustíveis, com combustíveis fósseis... Que não consegue realmente provar que teve aplicação. Né? O Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, ele é o líder do consórcio Brasil Verde. Então, o Espírito Santo ele está liderando no Brasil essa corrida para o zero da ONU. E aqui a gente tem... o controle interno também fez, né? Tá lá o ESG, né? Tem lá Nós temos o primeiro painel em BI inventariando todos os mais de 300 projetos do Estado à luz do ESG. Né? Então, e dos ODS também. Que você me mostrou dos 17 até. ODS. Então, assim, é uma liderança importante. Agora, é preciso ir além. Porque o papel do Estado, de uma forma geral, é muito mais do que ser ESG. Ele tem que incentivar, como, por exemplo, o Band está fazendo com os investimentos, né? É um diferencial para a empresa que é ESG. O próprio Compete Invest, com aquele formulário também, lá, né? Que tem que ser... Eu até estava brincando com a Raquel esses dias. Eu falei, cara, não adianta ter que ela falou lá na convenção do formulário que não é preenchido. Eu falei, tinha que ter alíquota diferente. Incentivo, você tem 4, positivo, você né? tem 5, você tem 6. Pronto. Quanto menos você faz, Já maior a sua alíquota. Né? Já dei. Eu não sei se você ouviu falar, você falando de empresa, de divulgação, eu não sei se você ouviu falar nessa empresa aqui, A9. Não. Vocês não vão ver, talvez, mas... Né? Faz o merchan aí. Faz o merchan. Essa empresa aqui é uma empresa de água, e água mineral natural.
A Rede Acor tá usando essa água agora porque não é mais plástico. É tipo garrafinha de leite. Já bebi. Sabe, a Rede Acor, você vai no Ibis, só tem essa água parece tanto a garrafinha agora. de leite que a gente fica com a impressão que a água vai sair com gosto de leite. Né? Porque é verdade. E aí, sério. Não, mas aquilo me deu uma curiosidade. Eu perguntei, né? Eu vou muito pra São Paulo trabalhar e perguntei pros meninos lá, por que vocês mudam? Eu não sabia que era água. Aí eu falei, vocês não estão vendendo mais água, não? Não, Carla, tá aqui, ó. A água aqui. Aí eu olhei. Aí eu falei, por que vocês mudaram? Eu falei assim, não, porque agora a Rede Acor está no projeto de sustentabilidade. E aí a gente está agora com essa embalagem, uma embalagem igual de leite, e ela é mais sustentável do que... Se decompõe mais rápido. Isso, pela decomposição. Falei, que legal. Aí, como eu aqui aderi ao Pacto Global, cara, comecei a pesquisar quais as empresas que vendiam. E aí encontrei o representante dela, que é em São Paulo, e entrei em contato com eles para poder comprar. E aí, olha que interessante, eles só vendem para empresas que têm projetos efetivos de sustentabilidade. Ele mandou todo o manual de preenchimento para fazer Tem uma due diligência de clientes. É verdade, ele mandou todo o negócio, porque eu falei, não foi para Tasso, né? Foi lá para o conselho, para poder, por causa do CRC. Aí ele falou, não, mas você tem ações de sustentabilidade? Você tem ações de ESG? Aí eu falei, olha, a gente foi aceito no Pacto Global. Aí ele, então, me manda o aceite, me manda as ações que vocês têm relato... Cara, o cara sabia, o cara do comercial. Legal. Vocês têm relato integrado? O que vocês fazem? Como é que vocês divulgam? Você já foi em evento que tem macarrão para mexer o café? Não. É sustentável. Em vez de colocar uma colherzinha de plástico, eles quebram um macarrão no meio daquele, acho que é um linguine, que é mais grossinho. Mais grossinho. E você mexe. E aquilo ali de um dia para outro decompõe. Você jogou em qualquer lugar, molhou, o macarrão derrete. Então, assim, totalmente sustentável. Então, Sari, eu achei interessante é o que você está falando. Não basta você dizer que faz. Então, quer dizer, a empresa, para vender para você, ela quer que você demonstre que você tem ações sustentáveis. Não simplesmente vai ser um marketing. Ele falou isso comigo no telefone. Ele falou, eu não quero vender a minha água para o cara dizer que ele é sustentável se ele não tem atitudes sustentáveis. Então, eu só vou vender se você provar que você tem. É política da empresa. Mandou todos os slides da política da empresa, mandou os clientes. E o detalhe, ele vende aqui para uma rede de supermercado aqui no estado, agora que está começando uma única. G falou que várias tentaram e ele comprovou que só ela é que apresentou indícios, né, provas de que está fazendo o social, o negócio de funcionário. Ele falou lá, mostrou para mim tudo. E ele falou que ele não tem distribuidor aqui. Então, só consegue vir no caminhão dessa empresa. Então, tem que comprar um pallet inteiro. Eu tenho que comprar um pallet inteiro. Então, foi onde eu esbarrei. Mas, veja, o que eu estou querendo dizer, como você falou, você tem que provar que você é sustentável para ser o cliente de uma empresa. E como que prova? Tem que ter padrão de Então, hoje a gente não tem. De reporte, né? Agora a gente vai ter, né? Mas a gente não tem ainda. Então, eu acho que o contador, ele tem a função não só de convencimento, sabe? Mas ele tem uma função de entendimento, trazendo para a nossa profissão. Por quê? A gente não é um ser registrador, a gente é um ser pensante, na minha visão, né? Alguém pode ser contra, mas assim, tem todo o direito de ser. Mas a gente é um ser pensante. Então, a gente é um ser que estuda, tem conhecimento, né? Isso foi falado no painel lá da convenção. Porque, por exemplo, o que se vê hoje no ISD é o contador como um elemento ativo para levar para a empresa, isso. Olha, eu conheço as normas, eu sei como que você pode buscar e reportar a sua sustentabilidade. E dar sugestões para isso. Porque várias profissões vão buscar isso. Por exemplo, o advogado vai buscar estar nesse mercado, porque o advogado... Você até comentou aqui no seu briefing essa questão de outras profissões. O advogado está no mercado do compliance, por exemplo. O compliance está no G de governança. Então, assim, ele também vai buscar esse mercado. Mas, peraí, quem que é o profissional especialista em contabilidade empresarial que vai saber transformar, porque no final tudo é número, né, Carla? Que vai poder transformar em número essa sustentabilidade. É o contador. Dizer se está dando lucro, se aumentou a lucratividade mesmo ou não. Porque tem uma grande discussão do custo de implantação disso. E aí é onde pega, por exemplo, no meu caso, que eu já tentei convencer. Não, mas quanto custa fazer isso? Mas em quanto tempo você obtém o retorno? É muito rápido. É muito rápido. Então, hoje eu estava no outro cliente de manhã que aceita a ideia, também construtora, e já falou, não, Carla, traz a proposta para mim do que você acha que a gente pode fazer. Né? Não posso falar o nome da empresa, mas senão os outros clientes brigam. Mas traz uma proposta para mim do que você acha. Eu falei, eu acho que a primeira coisa é internamente trabalhar isso. Né? As pessoas têm que acreditar que isso é importante. Se você consegue, por exemplo, atingir com S do social o seu público interno, você vai ser uma empresa que tem menos rotatividade.
Então, assim, os funcionários mais felizes, com as famílias integradas ao trabalho que eles têm. Vai diminuir aquele troca-troca. Se você chega no ambiental, por exemplo, e consegue implantar uma política que você não agride o meio ambiente, não briga com os órgãos ambientais e consegue fazer o seu licenciamento, por exemplo, de forma mais leve, sem conflitar com as normas, você vai ter menos problema jurídico, vai ter menos problema com a comunidade. Você se torna uma empresa mais bem vista. Bem vista, né? Então, quando chegar um processo seu lá, o cara que lida com aquilo já olha com outros olhos. Acontece muito. Então, é por aí, né? Resumindo, não é uma pauta de governos, é uma pauta privada, é o mercado falando, olha, se você vier por aqui vai ser mais fácil e você vai ter mais lucro, né? Você que é da área, como é que isso está lá fora? Fora do país? Não está num momento muito diferente, não, porque as pautas hoje são muito globais, né? Então, assim, o mundo está entendendo como reportar essas questões, só que, assim, o Brasil ele ainda é muito mercado consumidor de tecnologias, infelizmente, né? Então, vem a questão da energia, por exemplo, a energia solar, né? O mercado é muito consumidor. Vem a questão dos veículos elétricos. É um mercado muito consumidor ainda, né? E não difusor das tecnologias. Isso é ruim, né? Porque desequilibra a balança comercial e tal. Mas, assim, do ponto de vista do entendimento do ESG, o que talvez seja um fato negativo é que, às vezes, você vê a sustentabilidade entrando, não porque é uma aptidão, não porque o empresário quer, só porque ele viu que aquilo ali é mais barato para ele. Beleza. Né? Igual a energia solar, por exemplo. Tem um monte de gente aderindo, por quê? Porque viu que em um ano você consegue pagar, beleza. Né? Mas aí quando a gente fala de práticas sustentáveis, é a garrafinha de água mineral que você falou. Não é do empresário que simplesmente optou pela energia solar porque ela é 10% mais barata, 20%, 30%, né? E aí vem a importância dos relatos integrados, do atendimento às normas. Por quê? Eu vou repetir o que Priscila Gama falou. O resto do social não é o que você tem na cabeça. Ele é algo que é uma metodologia. Eu falei hoje, reaproveitamento de água, né? A gente está agora reaproveitando a água dos ar-condicionado. Olha que legal. Tipo assim, é um custo muito pequeno para uma empresa. Uhum. Você vai... E assim, pessoal, mas pô, vou gastar 4 mil para a Paula Antonella, que é a contadora lá, que é minha amiga, e ela tem empresa de contabilidade, ela reaproveita a água do ar-condicionado, ela molha todo o jardim, que ela ia molhar de qualquer jeito, só que ela usa a água com ar-condicionado, que é das condensadoras. Eu nem sabia que aquilo gerava tanta água daquele jeito. É verdade, eu não sabia mesmo, não sou especialista em ar-condicionado, sou contadora, mas eu realmente não sabia. Aí a gente conversando, ela falou, Carla, eu reaproveito. A gente fez uma ligação lá, pagamos, porque o escritório dela é casa, é mais fácil. Pagamos, acho que, sei lá, R$3.000, e a gente reaproveita tudo. E aquela água que ela gera, ela molha todo o jardim externo, todo o jardim interno, e ainda sobra água no reservatório. É a água que é a umidade que falta aqui dentro, que o ar tira, né? Exatamente. Então, e é muita água, Camara. Então, assim, você vê, é uma atitude barata, dá retorno, é um projeto sustentável. E as pessoas não são... Mas ali, realmente, a intenção dela foi trabalhar com algo sustentável, trabalhar com algo que impactasse, que gerasse aquela notoriedade naquilo ali. Eu não conheço outro escritório de contabilidade que faça. Eu só conheço dela. E aí, peguei aquilo, fiquei com aquilo na minha cabeça, aí procurei saber o custo, como é que fazia, a dificuldade, que é um outro ponto do ESG, né? Então, assim, a gente tem que analisar... a importância, mas também como que a gente executa, porque senão a gente acaba deixando de ser sustentável na execução. Sim. Senão eu acabo destruindo uma coisa para construir outra. Então, é muito difícil para nós contadores hoje registrar, porque a gente não sabe como ainda, acabou de sair. Vamos ver como é que o Brasil vai transformar isso. 2, divulgar, mostrar para o mercado, que é a sociedade, e o nosso cliente, que aquilo gerou resultado. Olha as dificuldades que a gente tem. E depois, no final, apresentar isso de forma transparente, porque no Brasil a gente tem uma trava, vou chamar assim, de divulgar informações. Só divulga informação quem está na bolsa. Quem não está não é obrigado. E a gente tem uma trava, ninguém quer divulgar informação. Só que eu não vou poder divulgar só esse dia, eu vou ter que divulgar tudo. Então, como que isso vai, entendeu? Eu não sei qual é a sua percepção disso, mas como que isso vai soar? Para eu divulgar só esse dia, isso vai chamar para outras divulgações. Sim. Mas eu acho que o mercado ele vai se ajustando a isso, porque as coisas não vão acontecer por exigência, vão acontecer porque as empresas vão começar a entender que isso faz parte do G da governança, entendeu? O reporte público de algumas informações, não todas, claro, e o mercado vai começar a partir dessas conversas, sabe? Porque a gente começa a abrir a mente de muitas pessoas a partir desse entendimento, né? Que a gente poderia chegar aqui e falar tecnicamente sobre o assunto, mas eu acho que essa primeira abordagem é para sensibilizar,
para falar que o tema está aí, para falar que quem estiver fora dele vai estar perdendo tempo, né? É isso. Se eu tivesse... Depois você vai ter que correr atrás, né? Se eu tivesse lá na função... Ai, quase que eu... Se eu tivesse na função de controlador geral do Estado, ignorando o ISD hoje, eu já estaria atrasado. Atrasado por quê? Porque o Estado ele tem que estar incentivando esse tema, né? Não é possível que o empresário está aqui dentro da pauta e aí ele olha para o Estado está lá ainda queimando combustível fóssil, sem saber o que é sustentabilidade. Olha a pergunta que eu vou fazer agora, aproveitando que é um podcast, né? E aqui o Espírito Santo o quê? Apoia o governo? Assim? Não só apoia, né? Porque o governador... Tirando os projetos, mas assim, o Estado executa, o Estado também faz. Eu vi, você me mostrou o site, vi lá as ODS. O próximo passo, por exemplo, o governo do Estado ele vai divulgar o inventário dele de carbono, né? Porque o governador ele lidera o consórcio Brasil Verde de todos os governadores. É verdade, Casa Grande. E representa o Brasil nas conferências de clima, né? Então, assim, é uma liderança importante, tem que dar o exemplo e está preparando, sim. Só que o Estado, as empresas também vão ter que fazer os seus inventários, né? Então, assim, é importante todo mundo se preparar. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um stories que no trabalho eu não uso elevador, só uso escada, né? Mas é uma opção pessoal, não tem nada a ver com... É light, gente, não tem nada a ver com esse São não, 10 porque andares, a pessoa né? lá... E às vezes tem dia que eu desço e subo 10 vezes. Mas assim, eu tava divulgando e eu até brinquei no Stories, eu falei assim, gente, eu tô preparando meu inventário de carbono como pessoa física. Mas é isso que vai acontecer daqui a pouco. Por quê? Porque quando você pega um Uber, por exemplo, o motorista do Uber, ele te ranqueia ali, né? O seu comportamento, você tá ranqueado. Eu tenho amigos tem avaliação do... eu tenho amigos que não podem pegar o Uber, eles ficam brincando assim, o Uber fez alguma coisa errada comigo. Não sei. Ou foi você que fez alguma coisa errada, com ele. E a gente o tempo todo está sendo avaliado por tudo. E a gente vai ser avaliado, sim, pela quantidade de recursos naturais que a gente consome, como que a nossa vida é. Você tem 3 carros em casa, você precisa de 3 carros, né? Queimando combustível fóssil à toa, desnecessariamente. O governador brinca, fala assim, acostumem-se a ter menos calça jeans, porque a calça jeans consome não sei quantos litros de água na produção, né? E às vezes é verdade isso, né? Tem gente que tem 10 calça jeans. Isso vai ter um impacto muito grande, assim, tô pegando já um outro gancho, isso vai ter um impacto muito grande no consumo e no tipo de empresa, né? Porque isso vai, na hora que isso realmente se socializar de uma tal forma de que você não vai comprar aquele produto, como é que essas empresas... Vamos dar um exemplo das gráficas, quando entrou a questão online? É verdade. Olha a quantidade de lixo que uma família faz, gente. É um absurdo. Às vezes eu vejo... Todo dia tem um saco de lixo indo para onde? Tá sendo recolhido, coleta seletiva? Não sei. E aí a questão da máquina de lavar louças, por exemplo. O dia que eu vi... E a sacola de supermercado. Também. Que até a gente... Desde quando eu iniciei o mestrado... Eu nem sabia, mas eu faço mestrado na Argentina, lá não tem sacola plástica. Supermercado nenhum. Não entrega, né? A gente teve essa fase aqui, não pegou, né? Aí tem a questão da sacola biodegradável. Você tem que ir pra lá e levar a sua sacolinha, ou comprar. Questão da máquina de lavar louças, o dia que eu vi a diferença de consumo de água da louça lavada por nós e a da máquina de lavar louça, eu falei, tem que comprar a máquina de lavar louça. Porque é assustador. É a diferença de você gastar... Não, a máquina de lavar louça gasta menos? Muito menos, mas é assustadoramente menos. Tá vendo, Marcelo? Tá vendo, né? Meu marido fala que ela gasta mais, tá vendo? Então já vou voltar a usar a minha. Muito menos. Então... Muito menos do que lavar na mão? Muito Sério? Menos. Acho que é 7 vezes menos. É assustador. Então, assim, e várias outras coisas, né? Vem o tempo de banho, tal. Mas, assim, essas coisas não podem ser chatas. A gente tem que fazer... Tranquilamente. Tranquilamente, Naturalmente. Não é aquela imposição. Então, acho que é por aí. O ISD é leve. Ele não é a pauta que chega forçando as pessoas. Assim, se você é uma empresa, beleza, daqui a 10 anos você certamente não vai estar no mercado se suas práticas forem as mesmas, ok? Não, eu aceito não estar no mercado, né? Eu acho legal essa questão do eu aceito não estar. Beleza. Eu tenho, por exemplo, quando eu regulamentei o teletrabalho na secretaria, eu lembro que a gente falou assim, olha... Tem gente que morre quando fala isso. Tem gente extremamente contra. A gente fez o padrão de trabalho em casa, porque tem que ter um ganho de produtividade, né, no governo, para justificar o teletrabalho. Então, beleza, uma auditoria... Mais, né? Um trabalho de auditoria que seria feito 10 dias em casa, 10 dias no trabalho, em casa ele tem que ser feito em 8 dias. Tem um ganho de 20%, ok? Você aceita? Tá, aceito. Aí tem um colega de trabalho que ele tem uma outra visão, aí ele falou assim, Camata, então o que eu fazia aqui em 10 dias em casa eu vou ter que fazer em 8? Eu falei, isso. Aí ele, eu vou fazer aqui então, tá? Aí eu falei, não, tudo bem, é uma opção sua. Não é obrigatório, né? Mas é uma tendência. Tem o direito de ir e vir? É o direito de fazer ou não fazer. Isso. Eu acho. Agora, eu acho assim, essa questão, ela de
de não ser obrigatória é legal, mas é o que você falou, naturalmente você é excluído do processo. Isso. Como muitas empresas hoje... Muitas. Todo dia tem empresa acabando porque não é sustentável. Exatamente. Não é sustentável, não tem política nenhuma. Comentei em vários já podcasts aqui. O pessoal fala, pô, mas de novo você vai falar isso, Carla, vou, porque é importante. Negócio do trabalho escravo, que tem empresas do mundo inteiro que fazem isso, né? Então, e como que os jovens são mais antenados nisso do que eu, por exemplo, que a minha filha questiona a marca que eu compro, o suco, a roupa. Essa empresa aí, se fosse você não comprava mais não, porque viu? Meus filhos de 12 anos, de 8 anos fazem isso. Então, assim, quando eu tô lavando louça, ela tá sentada na minha frente, ela vai lá e fecha a torneira. Aí eu, por que você fechou a torneira? Porque você tá passando sabão, mãe, fecha a torneira. Tá gastando água à toa. Então, é uma visão diferente. Esse ponto aí, essa geração Z, né, é uma geração mais antenada, é uma geração mais preocupada, né, com esse aspecto. E eu acho que vai registrar melhor. E, eu lanço o desafio aqui. Quando a gente vir empresas em crise, pode prestar atenção. Ou é uma crise do ambiental, ou do social, ou da governança. Caso Americanas, crise da governança, né? Reportou informações que já sabiam que não eram confiáveis, né? Reais. E vai vir a discussão para os bancos agora. Os bancos sabiam ou não sabiam, né? Se é ele que vende para ela, claro ele que pode sabia. Abraçar essa crise, como pode contadora, cair no colo dos outros. Como né? contadora. E aqui, também, as auditorias. Também, mesma discussão. Entendeu? Como que esse negócio está escrito ali? A crise de governança é em cadeia. E aí vem o ISD, né? Essas empresas, elas viviam a prática ISD, elas tinham declarações ISD, elas tinham relatórios, né, também integrados. E é uma discussão muito boa, muito bacana, porque o mercado ele vai se depurar. Assim como o meu amigo que se comportou mal no Uber e saiu, né? A gente está falando de pessoa física, olha, então não é nem pessoa jurídica mais, né? As empresas que não tiverem a sua comprovação de sustentabilidade... Você falou um negócio de carro. Lá em casa a gente só tem um carro, né? Mas a gente trabalha em lugares, não estamos sempre no mesmo lugar. Só que onde Marcelo trabalha é muito mais perto para ir de Uber ou para ir com aquela motinha elétrica, sei lá, qualquer coisa dessa assim, do que eu, que fui para São Mateus segunda, voltei, vou para a Cruz, volto, vou para Manhuaçu. Você roda pouco, que eu sei, né? Um pouquinho. Então, não, pela empresa, tem cliente nesse lugar, então é diferente. Aí, quando a gente resolveu não ter o carro, não foi por questões financeiras, mas qual a necessidade de ter 2 carros? Então, vamos sentar, vamos ver. Quanto tempo você usa e não... Porque as pessoas também têm que entender que isso gera... Vou para comparar para a empresa. Isso gera um benefício. Porque a gente começa a só usar o que realmente é necessário, que a gente não precisava usar antes. Quando a gente começa a repensar, se na família a gente começa a repensar a necessidade, imagine o quanto que isso seria necessário dentro de uma empresa. Sim, verdade. Quantas empresas e pátios de governos, empresas privadas, você vê com aquele monte de carro parado. É verdade. Então, assim, mas aí, Carla, o mercado de carro não vai existir? Vai, mas você pode ter outras formas de fazer. E a gente vai ter ajuda da tecnologia, né? Eu costumo falar nas palestras, esse tempo que você está aqui assistindo uma palestra 1 hora, é o tempo que logo em breve seu carro vai estar ali fora trabalhando para você como Uber de forma automática, autônoma. E o Uber já está trabalhando nesse projeto, né? Meu carro está parado, ele vai ficar parado quantas horas? 2 horas? Ele vai trabalhar sozinho. Então, assim, a tecnologia vai ajudar muito. Jesus, eu escrevi um artigo de inteligência... Não imaginei, não. Mas eu escrevi um artigo de inteligência artificial, não sei se você leu ele todo, que saiu... O da Tribuna? Saiu outra parte ontem. Você conseguiu botar 3 assuntos difíceis em um artigo de 2.000 caracteres. Não. Aí que eu falei, não, mas sabe o que é? Porque, assim, eu realmente... eu acho que ajuda muito, mas eu me preocupo com a velocidade e com a falta de controle, de verdade, de coração. Eu acho que tudo aquilo que não tem gestão... minimamente é problemático, porque ela pode ser usada de forma errada. Sim, essa é a preocupação do mundo hoje. Então eu não sou contra. Depois eu recebi alguns feedbacks. Você é contra? Não, de forma nenhuma. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado com a aceleração do processo. E não é a Carla que está falando. Eu vi reportagens na Europa da preocupação, vi várias matérias do Valor Econômico falando sobre isso. Escrevi um artigo com um grupo de mulheres, a gente escreveu, juntou 6 mulheres, e escrevemos um artigo sobre isso para apresentar. Vai sair um livro no Evento Nacional da Mulher Contabilista em Manaus, em setembro, falando sobre isso e externando a preocupação que a gente tem que ter. E aí, quando você fala assim, isso aqui tem tudo a ver, porque a tecnologia, ela vai, independente de... Não estou sendo contra a tecnologia, mas a gente tem que ressaltar que ela vai aumentar o desemprego. Num curto espaço de tempo. Faces, né? E aí, vou transformar isso para esse dia. A gente precisa trabalhar a empregabilidade,
Para trabalhar a empregabilidade, eu tenho que trabalhar o ensino. Para trabalhar o ensino, eu preciso envolver política pública. Para envolver política pública, eu tenho que ter política social. Então, é uma linha, é uma roda que ela se complementa o tempo inteiro. Não é só, eu vou deixar de... Tendo tecnologia, eu vou ter um desemprego. Não, eu estou tendo desemprego porque eu não tenho qualificação. Isso. Eu não tenho qualificação porque, se a gente parar para pensar no nosso país, só 15% da população tem curso superior. Isso. Quem não investir em qualificação vai ficar para trás. Exatamente. E eu acho que a gente precisa trabalhar esses pontos. Então, por isso que eu achei interessante você voltar para a profissão. Né? Quantas profissões vão ser beneficiadas aplicando a ESG? Muitas, não é só contabilidade. Verdade. Eu acho interessante sobre a inteligência artificial, você está falando aí. Eu adoro declarar minha ignorância sobre o assunto, porque quanto a gente mais lê, mais ignorante a gente fica. É incrível, né? E a inteligência artificial eu acho super interessante, porque eu li 2 autores diferentes, e um falava assim, e 2 grandes nomes, e um falava assim, fique tranquilo, porque a inteligência artificial, ela não é nem inteligência nem artificial. Tipo assim, ela não trabalha por conta própria, porque ela não é uma inteligência autônoma, e ela não é artificial porque tem alguém controlando os algoritmos. Então ele falava assim, fica tranquilo. E o outro falava exatamente o contrário com os mesmos argumentos. Ele falava assim, assustem-se, porque a inteligência artificial não é inteligência nem é artificial. Então assim, como que eu vou declarar que eu sei algo sobre isso se 2 grandes nomes vão para 2 lados diferentes, né? Mas assim, é muito preocupante, a transparência dos algoritmos é necessária, né? As pessoas às vezes falam assim, mas os governos vão regular tudo. Olha, desculpa, a nossa vida é toda regulada. Quando você vai no Código Penal e fala não matar, quando você vai no Código Tributário e fala dos impostos, quando você vai... Então, assim, nós somos regulados em todos os sentidos. Você acha que a regulação não vai chegar na área da inteligência artificial? Vai, é preciso, é necessário. Eu sou da segurança pública. Agora a discussão é sobre as câmeras de monitoramento, né? Que as polícias usam no dia a dia, por exemplo, para fazer leitura facial, para fazer abordagem de pessoas. Mas em Dubai também tem pra gente entrar no país. Exato. Quando eu fui em Dubai, quando eu fui, era fazer o olhinho assim, você olha... já foi umas 10 vezes no Dubai, cara? Não vou a segunda agora. Mas eu falei, você entra, faz como é que é? Identificação por retina, né? Isso. Agora, a importância da transparência dos algoritmos é importante porque, eu coloquei as câmeras para trabalhar para abordarem só pessoas negras, isso pode ser um preconceito? Beleza, isso tem que ser discutido. Então, assim, aí vem algumas discussões importantes, né? Algum público específico, né? Eu vou ter uma pessoa que é pobre sendo abordada 10 vezes porque recai sobre ela uma preocupação maior de que ela seja marginal. Você viu a notícia que saiu esses dias na TV? Eu peguei o final sobre isso, a questão social, que eu não sei o local, porque eu peguei um meio da matéria. A pessoa falou bem assim que a pessoa não gostava de ar-condicionado porque pobre não consegue ficar dentro de ar-condicionado. E aí foi falar, aí a televisão, cara, é sensacionalista, né? Mas assim, se a gente for levar para esse lado aqui, entendeu? O prejuízo que essa empresa levou em sair na mídia como uma empresa que discrimina a pessoa pela sua classe social, é absurdo. E todo dia a gente tem esse problema. Então, é absurdo. Então, quer dizer, olha o impacto que isso aqui traz. Você não fez Esse é um processo de inclusão. Você não pode falar para uma pessoa que ela não está acostumada com ar, porque a pessoa pediu, segundo a reportagem, pediu para aumentar porque estava muito frio. Aí a pessoa falou, não, pobre não consegue ficar em ar-condicionado. Pobre não sabe. Mais uma perda de imagem, né? Pois é. O S do social não estava sendo aplicado. Então, e olha, e quanto que isso não impacta financeiramente? Sim. Quanto que isso não pode impactar para pessoas que se portam, que até estavam ali do lado e estavam sendo incomodadas pela fala. Então, eu acho que usou a expressão do Kofi Annan, né? Ganha quem se importa. Você falou, então, pessoas que se importam. Né? Porque é verdade. Eu acho que, eu aprendi com meu pai, né? E com a minha mãe. Você tem que se importar com o outro. Não é porque é uma obrigação, é porque você quer. Se for porque é uma obrigação, não faça. Porque você vai fazer mal feito. Minha mãe sempre falava, você vai fazer mal feito. Ela falava melhor assim, é impossível. Não, ela falava assim, você está fazendo... Eu lembro quando eu comecei a fazer ação social, no grupo de mulheres contadoras, da Comissão da Mulher, e a gente angariava recursos para poder levar comida. Primeiro começou assim, fazia ações dentro de uma igreja, dentro da comunidade, comunidades pobres todas. A gente foi em mais de 27 municípios do estado, Barra de São Francisco, Cachoeiro, vários. Comissão da Mulher, só mulher contadora. E a gente ia lá, eu criei uma cartilha, né, planejamento financeiro familiar, e a gente batia nas casas e explicava com um vocabulário daquela pessoa que não tem
o conhecimento técnico contábil, como que ela poderia economizar, se ela economizava. Aí essa cartilha tinha os 12 meses do ano e tinha, assim, entradas e saídas, né? Renda da família, e aí tinha lá contatos dos direitos, como é que você fazia, coisa de cartão de crédito, cheque especial, tinha umas dicas ali escrito, uma cartilha pequenininha de bolso, e a gente ia explicando e entregando essa cartilha. E aí, no outro momento, a gente ia para dentro da comunidade e fazia ações com as crianças, no mesmo dia. E ali a gente angariava, corria atrás de bolo, para poder levar, para poder ir o pessoal da UFES, de odonto, para levar escovódromo. Pensa, eu saí daqui lá para Cachoeira levar escovódromo da UFES, para eles ensinarem a escovar dente através de teatro, todo esse trabalho. Legal. E aí uma vez a minha mãe falou bem assim, filha, eu levei Luana comigo, Luana aqui na Divino Espírito Santo, a gente fez um trabalho para 150 crianças, Luana devia ter uns 8, 9 anos, e aí a Luana contou para a mamãe que ela estava fazendo, que eu coloquei, tipo assim, vó, a mamãe me botou para distribuir iogurte, que é aqueles iogurte de saquinho. E aí mamãe perguntou para ela, mas por quê? Eu disse, não, porque ela disse que eu tinha que ajudar. E aí tinha aqueles monte de mim lá fazendo negócio de cabelo e não sei o que e tal. E aí minha mãe explicando para ela, né? Falou assim, Luana, mas a sua mãe pediu para você ajudar para você ver como é que é a realidade do outro lado. E aí mamãe veio falar comigo assim, qual o objetivo disso tudo? A pergunta que ela veio fazer para mim. Eu falei, contribuir para a melhoria daquele aspecto social. Tá, mas vocês vão embora. Olha só a visão da minha mãe. Olha o que eu vou te falar. Mas vocês vão embora. E na segunda-feira? Cara, aquilo foi... Você pensa aquilo pra mim... Olha, chega até me arrepio, vontade de tirar quando eu lembro. Que reflexão, né? Cara, assim... Mas foi verdade. Ela falou assim, e na segunda-feira? Elas vão viver de quê? Porque você foi lá, levou cachorro-quente, levou bolo de primeira, iogurte, algodão doce, brinquedo... E na segunda elas não vão ter nada disso. O que vai ser a cabeça dessa criança? Falei, caraca... Esse aprendizado é muito legal, né? Eu não parei para pensar nesse lado. Então, a cartilha financeira, beleza. E é um aspecto social. A gente estava achando que estava ajudando. Mas eu tinha outras formas de fazer. Aí, o que a gente começou a fazer? Abortar a comida em certo aspecto e levar outras coisas, como ensinar a escovar dente, como brinquedo, que é uma coisa que você vai lá, sorteia, trazer coisas. A gente saiu da comunidade de Nova Rosa da Penha 2, para entrar, eu tive que entrar com a polícia. E para sair, tivemos que sair com a polícia, porque a gente tinha 150 inscrições e, de repente, o pessoal lá do tráfico chegou e falou, não, mas tem mais 30 crianças, você tem que atender as outras 30. E a sorte é que, um dito cujo, tinha 30 bolas de leite dentro do carro. E aí a mamãe voltou, olha, vocês têm que repensar essas ações, porque essas ações têm que ser pensadas no futuro depois daquele dia. Então isso é muito sério. Então não é só fazer por fazer. Deu um puxão de orelha. Me deu um puxão de orelha de algo que a gente sempre achou que estava fazendo bem feito. Ninguém nunca parou para falar isso. E aí eu lembro exatamente, eu estava na sua sala da secretaria e você falou de um projeto de erradicação da pobreza. Eu nunca vou esquecer disso. Ele mostrou lá, tá dentro das ODS, e você falou, Carla, é muito mais importante do que fazer assistencialismo, criar ações e políticas. Não vou esquecer, criar ações e políticas públicas que tirem o início disso. E aí como que a gente registra tudo isso? Como que as empresas podem ajudar nisso? Né? Você pode contribuir dentro da sua comunidade, como você falou agorinha, para erradicar a pobreza, e não para poder ir lá da cesta básica. Entende? Isso é muito difícil. E assim, a gente acaba voltando sempre no assunto da educação, né? A Tribuna, semana passada, me pediu para escrever sobre educação, que eles têm o quadro da Tribuna na escola, né? E eu falei exatamente isso. Eu falei assim, olha, uma criança que cresce sem acesso à educação, na verdade, tirou acesso a qualquer coisa dela na vida, né? Acesso ao crescimento, ao desenvolvimento, a ser alguém, a ter uma família, né? Quem nasce sem educação, foi podada qualquer possibilidade dessa pessoa, né? Então, assim, a gente volta no assunto da educação. Muito legal. Tá vendo, gente? Olha como é que tem tanta coisa, viu? Olha. Acho que nós vamos ter que parar, senão as pessoas vão ter que assistir em 2x. De novo em 2x. Vou ter que fazer um fatorial para poder assistir. Nossa, mas é porque o assunto realmente é muito bom, gente. A gente é empolgante, ele leva para várias vertentes. Eu acho que eu vou começar a gravar agora no programa que eu tenho na TV sobre isso, para cada semana. Legal. A gente gravar uma matériazinha de uma ODS dessa, de como você pode impactar. Não vou falar do aspecto contábil ainda, porque eu vou falar para o empresário. Você sabia que você pode contribuir para isso, porque está no pacto, tá? Ótimo. Vou começar a fomentar isso, né, no canal lá da Band. E eu acho que, assim, vou ser uns 20 programas disso, falando sobre itens diferentes. Porque é importante. Eu acho que a gente precisa não esgotar o tema.
Porque tem temas que você esgota, né? Igual, não aguento mais falar de compliance, não aguento mais falar que disso eu te falei. Depois de você falar 10 vezes sobre a mesma coisa, você vê se deu resultado ou não. Exatamente. Porque não adianta. As pessoas estão inundadas por informação hoje em dia. Ninguém para incorporar aquilo, né? Então, alguma delas você tem que incorporar. É muita rede social, uma matéria de jornal você lê só o título, assim, tá tudo muito superficial, né? É a modernidade líquida, né, que se fala. Então, assim, o desafio é como entrar nas pessoas, né? Como entrar na cabeça das pessoas. E aí a gente tem que ser criativo, né? Então, eu acho que esses momentos, eles propiciam isso, né? Você falar e depois você falar de novo. Aí a pessoa vai falar assim, esse tema do ISD aí eu já vi a Carla falando, né? Eu não, já vi você, eu só comento. Ainda vou falar. Camata, muito obrigado. Você quer deixar um recado para as pessoas, para os empresários, sobre a questão aí das mudanças, essa questão da importância da disciplinaridade, né? Primeiro, dizer que o governo do Espírito Santo é o maior parceiro que ele pode ter, porque está pensando o tema de forma madura, né? Lidera hoje na criação de um painel em que tem essa informação do que o governo faz, lidera na corrida, por exemplo, do Race to Zero da ONU, né, fazendo o seu inventário de carbono. Então, assim, o Espírito Santo está na discussão, liderando os estados. E, para além disso, é o que eu falo, essa pauta do ISD é uma pauta do mercado, ela não nasce de governos. Então, assim, quem não estiver nela significa o quê? Vai ter menos lucro, vai ter uma empresa com menos tempo de vida. E vai ter que correr atrás mais rápido. E vai ter uma empresa suja. A verdade é essa. Então, vale a pena. Seja uma empresa limpa, hein, gente? Gente, mais uma vez agradeço vocês por estarem e participarem do Tasso Conta. Camata, muito obrigada. Nosso podcast. Não deixem de assistir a gente, né? De ouvir, de ver, né? E ler nas redes sociais. E a gente volta com mais podcast aí nas próximas semanas.